O SUS foi criado há mais de 35 anos, mesmo sendo o maior sistema público de saúde universal do mundo, realizando 2,8 bilhões de atendimentos anuais, gerenciando a maior rede gratuita de transplantes e sendo um dos maiores programas de vacinação do planeta. Só agora ele está, como muitas de nós, entendendo o que realmente acontece no ciclo de vida da saúde da mulher. Se a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, sem distinção, precisamos defender a individualização no tratamento das mulheres, com mais escuta clínica, maior capacitação para essa especialidade biológica e acesso à reposição hormonal adequada, garantindo assim uma equidade em todos os setores da sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Bem-vindas e bem-vindos ao Menopausa. Para ajudar a maior quantidade de mulheres possível, temos o Bar das Soluções, comandado pela nossa expert em misturas funcionais, Vanessa Costa. E as receitas de hoje foram pensadas com ingredientes que tem em todas as casas. O modo de preparo e as indicações de uso estarão sempre no QR Code no final do episódio. Nossa convidada de hoje transformou sua experiência em voz ativa e hoje ajuda milhares de mulheres através do Instituto Menopausa Feliz. Muito obrigada pelo seu trabalho e por estar aqui com a gente hoje, Adriana Ferreira. Eu que agradeço o convite, Pri. É sempre um prazer estar próximo às mulheres que têm dado a sua voz e a sua imagem em prol da saúde da mulher. Muito obrigada. E para tirar nossas dúvidas com conhecimento de causa, a especialista aqui presente hoje é obstetra, enfermeira, especialista em ginecologia regenerativa e sexologia clínica, doutora Jaqueline Neves. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer imenso ter você com a gente hoje. Gente, muito obrigada pelo convite. É maravilhoso estar aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. Gente. E o Menopausa tá onde? Aqui atrás de mim. Perfeito. As amigas íntimas. Ai, já. Gente, the best, the best. Então, bora lá. Adriana, me diz o que te impulsionou a levar a pauta da saúde das mulheres em menopausa para as casas parlamentares. Pode-se dizer que foram seus sintomas que viraram uma força motriz para essa luta? Com certeza, gente. Olha, eu sou uma mulher hoje de 60 anos, fui diagnosticada com menopausa aos 47 anos, literalmente com 48 sintomas. Haja visto que a menopausa hoje tem 103 sintomas devidamente catalogados. Então você imagine uma mulher negra, periférica, usuária do SUS, com 48 sintomas. Se eu não motivasse, se eu não tivesse de fato amor à minha vida e desejo de viver com saúde e qualidade, nada mais iria. Então eu resolvi me colocar à prova. Vamos exercer o nosso direito, exercer a nossa cidadania e mostrar para o nosso país que menopausa também faz parte do ciclo de vida da mulher. E que o sistema público de saúde, por ser o melhor, como você mesmo disse, é um dos melhores do mundo por atender esse país extenso e com a tamanha quantidade de serviços prestados, ele ainda, infelizmente, ele carece de fazer a inclusão. Mas nós estamos na luta e esperamos contar com vocês aí também do outro lado. Maravilhosa! Doutora, quais são hoje os tratamentos gratuitos disponíveis para as mulheres que chegam no SUS num quadro clínico de perimenopausa? O SUS hoje oferece uma terapia hormonal, só que as primeiras diretrizes do SUS não distinguia remédios de contracepção para remédios de terapia de reposição hormonal. Então, quando, por exemplo, eu falo de medroxiprogesterona, eu vou usar para uma pessoa em transição menopausal e menopausa? Não, óbvio que não. Mas é uma ótima contracepção para uma pessoa 25 anos menos. Sim, sim. Então, essas medicações da contracepção todas foram colocadas como terapia de reposição hormonal. Ah, entendi. Mas não necessariamente são as melhores para esse momento da vida. Não são, gente. Como que você acha que dá para resolver esse gap que falta entre uma coisa e outra, entre o que eles têm a oferecer ou a capacitação? Como que você acha que dá para resolver, para tratar real a mulher que está nessa fase? Eu gosto muito desse ditado, o conhecimento liberta. Primeiro, não é? A gente tem que começar, a tratar da menopausa desde a educação sexual infantil. Perfeito. Vai chegar um momento, minha filha, que você vai ficar igual a vovó, igual a mamãe, e vai passar por transformações. Porque hoje
A pessoa que tem 25 anos nem pensa que vai sentir esses sintomas. Não sabe nem o que é climatério. Eu já atendi pessoas 40 a mais que não sabiam o que é a palavra climatério. Eu descobri ano passado, doutora. Sério? Aham. Mentira. Juro por Deus. Eu fiquei muito chocada. É por isso que esse programa existe. Pra gente poder avisar pra todo mundo. E a gente teve uma fala aqui maravilhosa que a gente guarda até hoje, que é, a partir do momento que você se depara com essa palavra, sua menopausa começa nesse dia. Que você vai buscar todas as informações possíveis para fazer isso ser a melhor fase da sua vida, né? Isso é para a maioria Pois das é. mulheres, e não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu trabalhei um bom tempo enquanto assessora parlamentar, e quando eu ouvi essa palavra menopausa, eu tinha 47 anos de idade. Olha só. Por quê? Porque não é um tema colocado em evidência na sociedade. Hoje as mulheres sabem que elas vão menstruar, elas sabem que elas vão engravidar, mas elas sabem o que é menopausa, quando ela vai chegar, o que fazer, que médico procurar, O que qual acontece no tratamento tem. corpo? E o trabalho que você está fazendo aqui, Pri, é de excelência, na verdade. Porque o que nós precisamos é de educação em saúde. E educação em saúde, em primeiro momento, para a mulher na menopausa. Porque se nós não sabemos o que é a menopausa, como é que nós vamos enfrentar essa fase? Nós estamos num país que discute ainda dignidade menstrual. Então, por aí vocês imaginam, pensar em menopausa? Nossas mães, nossas avós sequer sabiam o que era. Realmente, né? Minha avó nunca falou de menopausa comigo. E olha que minha avó era super aberta e falava vários temas. Gente, se eu sou sexóloga hoje, é porque desde 4 anos de idade eu tenho educação sexual em casa. É óbvio que dentro do contexto, não é? De cada evolução. Mas, assim, minha mãe e minha avó, gente, cada uma com o seu perfil, falavam disso. Não é? Mas eu não me lembro, minha avó falava muito dessa questão de flerte, de olhe, não pode pegar aqui, não pode pegar ali, não pode, Olha ninguém que te dá bom, banho. que ótimo. Né? Mas ela nunca me falou como foi a questão dela na menopausa. E ela era uma pessoa extremamente aberta. E é uma conversa importantíssima, né, para a gente ter em casa com as nossas mães, com as nossas avós ou com as nossas filhas, porque os sintomas, eles ficam também muito parecidos. Então, é quase um como foi para você, que talvez é o que eu espere para mim e já possa começar a prevenir, né, desde já. Com certeza. Uma coisa é você saber alguma coisa e você saber que você não sabe. Ah, eu sei que eu não sei. Massa. Outra coisa é você não saber que você não sabe. Quando você nunca escutou, você não tem como se prevenir, gente. E é toda essa discussão aqui, não é? Que realmente é maravilhoso. Ai, que bom, porque eu fico pensando, Drice, não sei se você concorda comigo, acho que você já trouxe isso dentro do contexto familiar, aliás, doutora Jaqueline, mas eu acho super que na aula de biologia, assim como a gente aprende a menstruação, a gravidez, né, o sistema reprodutivo feminino, e depois, né, esse depois não existe, então acho que tem que implementar esse assunto nas escolas, nos livros de biologia, não sei se existe um movimento para isso ou ainda não. Olha, se nós pensarmos claramente, Priscila, que nós não temos médicos capacitados. Pesquisas demonstram que dos 42 mil ginecologistas existentes hoje no país, apenas 15% têm capacitação em menopausa. Então, por aí você imagina que não é só nós mulheres que não sabemos o que é menopausa, são os próprios médicos. Mas isso vem de um gap do estudo do WHI, que foi das décadas de 2000. Então, nós ficamos com médicos sem formação, automaticamente as mulheres sem informação e automaticamente doenças crônicas surgindo em mulheres desassistidas e desinformadas. Mas são programas como o seu, são como os médicos e como a doutora Jaqueline, que atende literalmente na periferia, são com a Vanessa, que vem trazendo esse trabalho maravilhoso dela, demonstrando como se ter uma boa saúde nessa fase da vida, que perpassa muito por isso, que nós estamos conseguindo chegar a lugares que hoje não existe livro, não existe educação em escola, não existe formação médica. Agora, você já imaginou na periferia como que deve ser? Se nós que somos mulheres que temos um pouco mais de informação, pergunte para o resto da população brasileira que vive em periferia. Nós moramos no país mais multirracial do mundo, mais multicultural do mundo, que não sabe o que é menopausa. Mas isso não é uma falha só do Brasil, não. O mundo inteiro está discutindo a temática e nós temos certeza que juntas nós iremos chegar a um consenso e uma saúde para todas nós com qualidade e dignidade. É isso aí, doutora. Eu vou aproveitar que a Adri trouxe esse assunto, né? E queria entender porque
como alguém que adora pesquisar sobre tudo isso, eu já vi aquele estudo Swan, vi que tem evidências que os sintomas das mulheres negras podem começar mais cedo, os fogachos podem ser mais intensos, frequentes, prolongados, os riscos ainda maiores de doenças cardiovasculares e além de toda a tensão social, né, que impacta sono, ansiedade, depressão. O que você acha fundamental ser dito para colaborar com o bem-estar das mulheres negras? Infelizmente, gente, não tem como a gente dissociar, não é, todo o estresse feminino em relação à violência. Né? Só a Adriana, por sermos mulheres negras retintas, temos 5 vezes mais chances de morrer de violência só por isso. Mas o conhecimento, a questão da qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de alimentação, é imprescindível, sim, você saber a hora de colocar uma pré-terapia de reposição hormonal, uma progesterona, adequar o sono. Né? Então, você está falando sobre uma percepção, uma autopercepção Uma do próprio autopercepção. corpo, né? Tanto é que a maioria das mulheres estão descobrindo que são autistas, tem algum grau de autismo, na transição menopausal. Sim. O cérebro muda. A menopausa começa no cérebro. O cérebro feminino começou a ser pesquisado muito recentemente. Mas essa sua fala é muito pertinente, Priscila, porque se nós analisarmos, hoje a história mostra claramente, os próprios exames de laboratório eles foram baseados e criados pelo sexo masculino. Exato. As maiores pesquisas que são feitas em relação à saúde, não só especificamente da menopausa, mas nas demais saúdes, sistema de saúde que nós temos hoje, doenças existentes, eles foram feitos em homens e em ratos. Nunca em mulheres e em ratas, porque falávamos que nós éramos muito complexos mediante as alterações hormonais que eles não entendiam. Então era 1000 vezes mais fácil nos considerarmos loucas do que simplesmente resolver o problema. Mas quando você traz essa pergunta, Priscila, em relação ao estudo Swan, ele deixa claramente que a diferença entre a menopausa na mulher negra e na mulher branca é a questão socioeconômica e a questão educacional. Se você pensar que nós estamos vivendo um país mais multirracial e que literalmente a educação nunca foi direito de todas, lógico que a educação vai perpassar por isso. Com certeza. Se você imaginar hoje que a população negra, nós somos 53% da população brasileira e que a maioria vivem em estado de vulnerabilidade em área periférica, lógico que você vai entender também que as mulheres negras não têm acesso a médicos capacitados, tampouco a medicação, que não é nada barato. Então a questão socioeconômica e a questão educacional, ela perpassa. Nós vivemos num dos países com maior índice de desigualdade do planeta. Nós saímos agora, recentemente, do mapa da fome. Então, como se discutir que na menopausa você tem que fazer, literalmente, mudanças de hábitos e mudanças alimentares se você não tem nem o que comer? Como você discutir mudanças de hábitos, sendo que eles falam que você tem que praticar X quantidade de tempo de atividade física? Será que uma mulher que é mãe solo, que nós temos mais de 11 milhões de mães solos no país, de mulheres que são líderes de família, que hoje 50% da população brasileira tem mulheres enquanto chefe de famílias, são elas que levam o sustento para dentro de casa, como você acha que essa mulher ela vai ter tempo de levantar, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, olhando para a barriga dos filhos, ainda sair trabalhar, e aquela que chega em casa ainda tem um marido que espanca, ela tem que ter tripla jornada. Como você acha que seria realmente a menopausa de uma mulher nesse perfil? E passa metade do tempo dentro do transporte público. Justamente. Eu vou falar do meu lugar de fala enquanto médica que atende essa população. Gente, a gente não é treinado em relação à menopausa na graduação. Pelo menos a minha não. Eu saí da graduação tem 11 anos, né? Eu saí da residência há 7 anos. E no R3, no terceiro ano da residência, mas a gente chama de R3, eu me lembro que meu colega falou assim, sim, professor, mas como é que eu vou tratar a menopausa? Colocou assim, ó, tibolona, e aí, se ela tiver qualquer coisa de nódulo na mama, você vai dizer para ela que não tem tratamento. Então, assim, para vocês verem como é recente, a maioria dessas mulheres colocam as queixas dela e escutam coisas, como eu já ouvi. Você tem que entender que você está envelhecendo. Você tem que entender que isso é normal, sua mãe passou por isso, sua avó passou por isso, e todas elas viveram como viveram. Eu não estou entendendo o que é que as mulheres querem hoje. Elas querem tudo, ou, como eu já ouvi no Instagram de um médico, se você usar tal hormônio, o seu humor vai ficar tão equilibrado como o de um homem. E não você vai ter só 10 dias de equilíbrio mental no seu mês.
Meu Deus E aí do nós pegamos a céu. fala de um ilustre médico, né, que a representatividade dele aqui é imensa em questão da saúde, Dr. Drauzio Varella, que disse com todas as letras, se a menopausa fosse em homem, a ciência já teria Aham. resolvido. Ah, com Total. certeza. Total. Enquanto a Adriana começou a falar sobre o fator, né, do estudo do Swan, que ficou muito claro, que é o fator socioeconômico, cultural, social, você disse que também há uma questão biológica. Também, gente, olha, a maioria das doenças, não é, ligadas ao estrógeno acomete mulheres afrodescendentes. Então, assim, é uma realidade. Quando você está no consultório, vem uma paciente e fala assim, doutora, eu tenho um mioma, eu tenho que operar. Não é sobre isso. A maioria desses miomas, eles são diagnosticados, ou leiomiomas, são diagnosticados durante a transição menopausal, 35 anos mais. Sempre tem em qualquer livro médico. Fator de risco para miomatose uterina. Raça negra. Sim. Agora, nunca chegou a um consenso. Por que a raça negra? Todo mundo fala que a mulher negra tem mais hormônio. Por quê? Porque também é mais susceptível à síndrome dos ovários polimicrocísticos, não é? Lipedema. Você viaja na África. Gente, o corpo do lipedema é muito parecido com o da mulher africana. E aproveitando essa sua fala, Priscila, é muito importante a gente ressaltar, né? Dia 21 de março foi comemorado o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. E por que isso tem importância? Pela temática que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos discutindo simplesmente menopausa na mulher negra. E se você pensar um pouquinho mais, se as pessoas aprofundarem um pouquinho mais nos estudos, o pai da ginecologia, que foi um médico branco, no Alabama, ele simplesmente pegou cerca de 30 negras africanas escravizadas, porque eram tratadas como objetos, e estudaram o corpo dessa mulher para poder entender o que as mulheres brancas estavam sentindo em relação à área ginecológica. Foram 30 anos estudando essas mulheres sem anestesia, e já existia anestesia. Tamanha invisibilidade e falta de importância que o corpo negro era visto. Então, se nós considerarmos aqui dados estatísticos, até pulando um pouquinho da menopausa, maior índice de morte materna, que é a mulher quando morre no parto, mulher negra. Maior índice de câncer, mulher negra, pela falta de acesso a médicos capacitados e diagnósticos tardios. Então, por aí você vai imaginando. Câncer de colo retal, doutora Jaqueline, mulher negra. E a maioria deles, eles classificam como uma questão socioeconômica, mas é falta de informação. É por isso que a gente traz essa discussão para o SUS, para que a gente tenha um olhar social e novamente enfatizar. Como não discutir o tema menopausa, parabenizo novamente, o tema menopausa na mulher negra, se nós somos invisibilizadas nessa fase? Se nós não temos dados reais hoje, especificando. É um absurdo. Se você entra num prontuário hoje, numa unidade básica de saúde, e vê o quesito cor, quem preenche? Quem te pergunta qual é a sua raça, qual é a sua cor? Porque são baseados nesses dados que são colocados nas UBSs, é que são feitos dados estatísticos e que se tornam indicadores para a criação de políticas públicas. Muitas pessoas não sabem. Então eles perguntam, mas como que a gente pode mudar essa situação hoje no sistema público de saúde? Criando indicadores que evidenciem a questão racial, criando médicos que não cometam, como a doutora Jaqueline mesmo disse, que é crime. Quando uma paciente chega e apresenta todos os seus sintomas, e infelizmente o médico ignora e resume. Sabe o que o meu médico me disse quando eu fui reclamar dos meus sintomas? Ele disse, Adriana, acostume-se, é só seu corpo envelhecendo. Aí o outro virou para mim e falou assim comigo assim, como está sua vida sexual? Anda bem? A senhora está trabalhando? Como se o problema fosse esse. Sim, eles acham sempre que eles invertem o problema pra gente, pro jeito como a gente vive ou escolhe viver. Esse é o gaslighting, é tipo, você tá viajando, é porque você é assim que você está sentindo isso, não é que exista uma causa real. O que existe hoje em relação a projetos de lei para as mulheres em menopausa nas casas parlamentares? Olha, esse é um tema muito importante de ser colocado aqui em evidência, porque o primeiro projeto de lei que falou-se sobre menopausa enquanto saúde da mulher é datado de 2019, como se a gente não existisse antes, como se menopausa nunca precisasse de ter atenção. Mas há uma explicação clara. Hoje, todos nós, até no dia de hoje, qual é a quantidade de mulher que você vê hoje no parlamento? Dos 100%, apenas 18% são mulheres. Então, as nossas pautas, as nossas dores estão sendo trazidas agora. Então, o primeiro foi de 2019. Hoje nós estamos em 2026. Nós conseguimos, enquanto Instituto Menopausa Feliz, realizar a primeira audiência pública no ano de 2023. Foi a primeira audiência pública para se falar sobre menopausa dentro de uma casa parlamentar.
que foi na Câmara dos Deputados. E foi na Comissão de Saúde presidida por uma mulher. Olha a importância de termos mulher ocupando os espaços. Depois realizamos em 2024 a primeira audiência pública no Senado, para a gente poder ampliar a discussão. 2025 foi um ano de muitas conquistas. Nós estivemos presentes no Ministério da Saúde, no Ministério da Mulher, e esse ano agora, no início do ano, nós estivemos presentes no Ministério do Trabalho, trazendo toda essa temática que Pri até teve com a gente, né, Pri? Pri está com a gente nessa luta aí. É onde que nós estamos trazendo esse tema para serviço não só enquanto saúde, mas o quanto ela afeta o ambiente de trabalho. E só um dadinho aqui, já que você perguntou, Pri, vamos lá. O Ministério do Trabalho soltou uma notícia no ano passado que cerca de 472 mil pessoas pediram afastamento por motivo de saúde mental. Vamos fazer um recorte nisso aí. Dessas 472 mil, 64% eram mulheres. E mulheres acima de 41 anos. O que essas mulheres têm, doutora? Transição menopausal. Olha o quanto nós ficamos invisibilizadas, o quanto impacta no ambiente de trabalho. Só que a gente perde qualidade de vida, a gente perde relacionamentos, relações sociais e as nossas relações laborais. Já existem pesquisas demonstrando em outros países que milhares de mulheres deixam os ambientes de trabalho por não conseguirem conviver com tamanha sintomatologia e por não ter respaldo do seu empregado. Sim. Né? Então, a gente está lutando para que a menopausa seja incluída enquanto risco psicossocial na NR1, que é uma temática para quem que trabalha no mundo do trabalho vai entender muito bem. Porque elas são consideradas as doenças que podem afetar a saúde mental do trabalhador. Perfeito. E a gente na briga do trabalhador e da trabalhadora. Não nos invisibilize, nos inclua na pauta. Se hoje ansiedade e depressão é considerada doença laboral, e essas são duas doenças que perpassam pela menopausa, por que não incluir a menopausa, que é uma transição menopausal que causa mais de 103 sintomas? Para você que está tendo muito fogacho, está sentindo aqueles calorões, eu tenho a melhor dica. Menofresh. É um spray refrescante, brisa de lavanda, ele tem o toque seco, é livre de parabenos, não foi testado em animais, tem óleos essenciais, dermatologicamente testado e cientificamente comprovado que ele ajuda nessa sensação de calor. Parece que está baixando a temperatura da pele, a temperatura do corpo. Realmente fica mais refrescante por uns 20, 30 minutos. Então, se eu fosse vocês, eu experimentava esse frescor. Gente, é uma potência essa minha amiga, viu? Maravilhosa. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a gente também tem doenças epigenéticas. Sim. O que é isso? São doenças que não estão na nossa genética, mas por passar de geração a geração por conta de um estresse crônico, a nossa genética se adaptou. E qual é você se lembrou daquela doença chamada Banzo? Não lembro, doutora. Né, do povo escravizado. Era a depressão. Anemia falciforme. Quem fala de anemia falciforme? A questão da hipertensão na raça negra, não é? É uma doença epigenética, não é? Porque a gente, por conta do estresse no período de escravidão, a gente desenvolveu um estresse tão grande que a nossa hipertensão arterial é totalmente diferente e muito difícil de ser tratada. Então, quando você vai para a mulher no climatério e menopausa, que ela deixa de ter a proteção do estrógeno, aumenta as doenças cardiovasculares, aumenta a questão do distúrbio do colesterol, né? Dos lipídios também, dos glicídios, tornando ela mais propensa a diabetes. Né? Tudo isso, então assim, a gente fica tudo junto, que até hoje as pessoas periféricas têm mais estresse? Tem. Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Passei muitas noites em claro porque tinha tiroteio no meu bairro. Né? Já tive que fechar meu negócio porque tinha tiroteio e eu não podia abrir. Então, viver a realidade da periferia, a gente precisa saber o que acontece nesses lugares para saber como que essa mulher encara esse dia a dia, essa rotina. Isso muda o estilo de vida. Isso muda a maneira como você lida com as dificuldades e até como você diagnostica uma perimenopausa. Porque estresse é normal, ansiedade é normal. Né? Você trata tudo com muita normalidade, então você nem consegue se reconhecer nos sintomas. Né? Então, para essa mulher é até mais difícil reconhecer os próprios sinais, porque é uma questão de a minha vida já é muito conturbada. O que é mais um dia sem dormir? E dizem que é fisiológica e biológica, que é uma fase da mulher que toda mulher vai passar. Alto lá.
Todas irão passar se elas viverem até lá. Uhum. Primeiro fato. Segundo, nós não somos iguais. Nós somos iguais, Priscila? Não Nós somos iguais. Não somos iguais. Logo, a menopausa também não é. Ela não é igual. Os sintomas que você tem não é o mesmo que eu tenho e vice-versa. Eu tive 48, você pode ter 10, você pode ter 1. E tem mulheres que não têm quase nenhum. Uhum. Quase. Entendeu? Mas Então- todas vão ter algum, viu, gente? Então, essa nossa discussão aqui é Todas vão ter algum. extremamente salutar, gente, para que nós sejamos a última geração a sofrer em menopausa. Esse é o nosso desejo, porque a partir do Essa é a momento nossa que missão. adolescentes tiverem informação, elas vão falar, peraí, se aos 35 anos meus hormônios começam a cair, deixa eu trabalhar com prevenção. Vai ser com alimentação? Vai ser com atividade física? Bacana! Mas nós vamos ter prevenção. A gente não vai esperar chegar os sintomas, a doença já está instalada, porque nosso corpo fica suscetível a doenças ósseas, cardiovasculares, urogenitais, psicológicas e endócrinas. E vou dar um exemplo rapidinho aqui, Pri. Fica à vontade. Olha só, eu dou esse exemplo em várias palestras que eu vou, gente, para fazer um entendimento rápido, qualquer pessoa leiga vai entender. A sua mão tem 5 dedos. Você viveu a vida inteira com ela. Então vamos imaginar que elas sejam hormônios. Aí você perdeu a progesterona, que é o primeiro a cair. Não tô certo, doutora? Perdemos o segundo, que é o estradiol, o estrogênio. Você está com 3 dedos, ok? Depois você perdeu a testosterona. A sua mão tem a mesma funcionalidade? Não. E pensar que você vai viver assim pro resto da vida. É. Olha a importância de se falar sobre isso. A Adri trouxe aqui a prevenção, né? Às vezes até mesmo através da alimentação, Uhum. né? Então aproveita esse momento para chamar o Bar das Soluções. Trouxe 2 receitas que você vai fazer em qualquer lugar e de qualquer cozinha. A gente discute muito o que pode ser funcional, prático. Esse aqui é o quê? É o quê, gente? Você está comendo um dadinho de frango poderosíssimo, porque a gente sabe que hoje o maior problema das mulheres é a falta de proteína. E nem sempre comer proteína é fácil, é gostoso e é prático. Então o que eu fiz? Frango, mussarela, sal e pimenta. E uma salsinha aqui em cima. E uma salsinha para Pra trazer uma fibra. trazer a fibra que você tanto gosta e dar um pouquinho de digestão, aumentar a digestibilidade dessa mulher. Ou seja, para né? essa mulher na perimenopausa que está perdendo massa magra, que já tem mais suscetibilidade para inflamação. Então, quando eu trago frango com mussarela, eu dou ainda o cálcio, né? Então, eu trouxe para uma receita super prática, você vai bater num mixer, bater num liquidificador, onde você puder esse frango, vai misturar a mussarela triturada ali, vai congelar um pouquinho, vai tirar do congelador e vai colocar no forno. Por que congela para botar no forno? Para poder a massa do frango ficar com uma textura sólida e quando você colocar no forno, ele gratinar por inteiro. E aí ele vai sair pronto assim, salpicou, a salsinha é perfeito. Eu passo por aí afora e aí eu vou comendo o salgadinho, eu vou comendo a fritura, eu tiro o ultraprocessado, eu transformei ele num snackzinho, né? Então eu deixo ele, posso colocar na minha lancheira, na minha bolsinha, levo e vou fazer a minha refeição de uma maneira saudável, limpa e prática. Porque a mulher precisa comer fontes proteicas. Doutora Jaque, eu vou deixar você falar um pouquinho de sarcopenia para essa mulher. A partir dos 35, 40 anos, a gente já começa a diminuir a nossa massa muscular, não é? E tem vários fatores associados a isso, principalmente o hormonal. Mas a ingestão de cálcio também é algo fundamental, né? Por quê? Porque a sarcopenia é a diminuição da nossa massa muscular, sim, mas também há uma diminuição da massa óssea logo posterior e as duas se sustentam. Vou dizer para vocês, nessa minha vida, de atendendo mulher, né, independente de ser periférica, né, que tem convênio ou particular, a nossa alimentação, porque eu me incluo nisso daí também, eu também sou mulher, ela muitas vezes deixa a desejar. A gente prefere o mais fácil e o mais rápido ao mais saudável. E não vamos esquecer que todas as doenças, gente, começam com reeducação alimentar e atividade física. A gente precisa ter uma dieta que nos ajude. E a gente sabe que realmente a alimentação ela é 50% de qualquer doença. E não é porque é cara, não é porque realmente é fácil. Eu tenho hipertiroidismo, que é o aceleramento do metabolismo naturalmente. Entendeu? Então eu tenho que me alimentar muito, por isso a proteína é importante. Exatamente. Na verdade, eu fui educada hoje para poder consumir proteína.
E era uma coisa que eu não tinha costume, não gostava. É. Porque eu acho a digestão lenta. Exato. Quando a mulher chega no nosso consultório, é muito mais difícil você fechar uma conta proteica para essa mulher. Ela acha que ela come muito e que ela engorda porque ela está comendo muito. Não. Na maioria das vezes, ela até pode estar comendo mais do que ela deveria, mas são calorias com nutrientes vazios. Sim. E aí o alimento dela não traz densidade nutricional. Quando você troca, né, você traz mais saciedade, você melhora muito a condição de vida. Inclusive, a manutenção de massa magra. Músculo é uma coisa que eu faço a vida inteira. E eu tenho que preservar esse músculo na menopausa, porque depois é muito mais difícil produzir massa muscular, né? Então, é muito importante. E aí uma coisa que toda mulher vai entender. Nós ganhamos uma bendita de uma pochete que não nos abandona nunca. Linda, fica aqui de presente. Então, hoje os estudos já mostram, se você quer ter saúde e saúde cardiovascular, alimente os seus ossos e músculos. Uma das primeiras coisas que faz a mulher se deparar com a perimenopausa é o quê? O aumento da gordura abdominal. Eu não me reconheço mais no meu corpo. A primeira frase é: eu não emagreço mais. Como do mesmo jeito e não emagreço. E isso se repete, é um padrão, né? E o que eu posso fazer? Vou trazer esse santo refresco num contexto que é o quê? Gente, são 3 ingredientes: abacaxi, gengibre e hortelã. Eu tenho no abacaxi a bromelina, que é um potentíssimo ativo para ajudar a quebrar essas enzimas digestivas e fazer essa mulher ter um trabalho digestivo melhor, evitar esse ganho de gordura abdominal. Uma rodelinha de abacaxi, gente, depois das refeições, todos os dias, ou dia sim, dia não, ou quando der, compra lá o abacaxi, coloca na geladeira, fatia bonitinho, e vai comendo, dura uma semana, uma fatia por dia, 7 fatias, a sua vida vai melhorar muito. Van, aqui tem o abacaxi, que tem a bromelina, quebra as células de gordura. Temos hortelã e gengibre. Temos hortelã e gengibre. O gengibre é um poderosíssimo anti-inflamatório, vai ajudar também como um efeito termogênico, né? E ele dá uma sensação de bem-estar muito boa. E a hortelã traz a vitamina C, que eu preciso para melhorar a minha imunidade. Gente, deixa eu só dar mais uma função para esse seu suco maravilhoso. Quem tem endometriose, diminuir a inflamação com esse gengibre, com o hortelã, melhorar a questão intestinal com o abacaxi. Olhe, tá sofrendo com endometriose, vai te ajudar bastante. Olha aí, Tá gente. vendo? Suco poderosíssimo. Já Marela. tomei o meu todinho. Muito bem. Eu vou aproveitar que a nossa convidada é uma atleta. Não é verdade, doutora Jaqueline? Minha inspiração. Preciso disso aí, ser atleta. Não é? E aí eu queria, Adri, que você trouxesse pra gente como que é a sua vida alimentar. Conta, sua rotina, o que você tem de dieta, o que você faz para continuar inspirando essas mulheres, porque ela inspira, né? Eu não sou tudo isso que ela disse, não. Mas uma corre mulher com 60 maratona. anos que corre 10 km dia sim, dia não é todo dia que se vê. Mas existem várias. Tem várias que descobriram o poder da alimentação e o poder da informação. Porque uma mulher bem informada, realmente, ela transforma. Eu fui diagnosticada com fibromialgia e reumatismo. Eu já tive constipação intestinal. E sabe o que resolveu? Abacaxi. Na minha casa não falta. Como eu também gosto demais, e você pode falar com mais propriedade, que é o suco de beterraba, que é maravilhoso. E com uma capacidade antioxidante, que é a primeira coisa que a gente perde quando começa o declínio do estrogênio. E aí a gente começa a sentir uma pele sem viço, Sim. uma pele um pouco mais, né, enrugada, uma textura de pele diferente. A beterraba, para repor o nosso sistema antioxidante, para aumentar a energia, para melhorar a imunidade como um aporte nutricional, é fabuloso. É óbvio que o alimento, ele não vai substituir a terapia de reposição hormonal. O alimento, ele não vai curar alguma deficiência que você precise realmente, ou de medicamento, ou de terapia, mas ele pode ajudar muito a maneira como você passa por essa fase. Na corrida eles ensinam, o que você alimenta hoje é o combustível de amanhã. Então, se você não pensar na sua alimentação quando você entra na menopausa ou na perimenopausa, na transição hormonal, sinceridade, você pode estar comendo uma folha de alface, não importa. Mas se o seu terreno biológico ele estiver completamente inflamado, porque isso não vem do dia para a noite, isso vem da sua alimentação. E diariamente,
Porque não é eu vou fazer hoje, eu vou fazer daqui a uma semana, eu vou fazer todos os dias. A alimentação, ela precisa ser incluída na sua vida. Ela faz parte do seu processo de evolução. Escovar os dentes, acordar, tomar banho, sair para trabalhar e as suas escolhas alimentares. São todos os dias. Então a gente fala de duas coisas extremamente importantes aqui. Saúde óssea, saúde muscular, quando eu trago a proteína, e imunidade, digestibilidade para melhorar esse trato intestinal e aí melhorar a saúde do cérebro dessa mulher, porque começa lá no intestino. Não se esqueçam que essas receitas completas, com modo de preparo, ingredientes, quantidades e tudo mais, vai estar no QR Code na sua tela no finalzinho do episódio. E aproveita esse momento para perguntar o que vocês estão achando, pedir para vocês deixarem seus comentários. Se vocês ainda não são inscritas no canal, se inscreva e compartilha com uma pessoa que você ama, porque isso aqui é saúde, é para a gente viver mais e viver melhor. Então agora com vocês, Pausando Mitos. O Pausando Mitos da terceira temporada tá um pouquinho diferente. O que a gente está fazendo? Está trazendo os 3 comentários mais recorrentes das nossas redes sociais, sempre os mesmos 3, porque a gente acha importante ter diferentes pontos de vista sobre essas mesmas frases. Então vou começar aqui, ó. Quando a gente está falando de quantidade de sintomas, de como tratar os sintomas, como a gente sofre com sintomas, já tem mais de 100 e tantos sintomas, isso é de menopausa, isso também pode ser pertinente à menopausa, etc e tal. Tem um comentário que sempre aparece com uma palavra ou outra diferente, mas é mais ou menos assim. Isso é frescura. Na época da minha mãe não tinha nada disso. Pausamos esse mito ou não pausamos esse mito? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sua mãe simplesmente ela não se sentia segura para estar verbalizando esse incômodo. Porque não vamos esquecer, incômodo para as mulheres, dor para as mulheres é sempre algo normal. Não é isso, meninas? Foi normalizado, né? E não deveria. Foi normalizado ter uma qualidade de vida ruim, ter incômodos, sentir dor, e isso daí, hoje a gente está desmistificando, não é à toa, fugindo do nosso tema, mas é um tema feminino também. Endometriose, a gente só diagnostica depois de 8 anos. E olha que hoje a gente tem métodos eficazes, maravilhosos. Por quê? Porque já se normalizou que toda menstruação tem que ter cólica e isso daí não existe, certo? Então, essa mulher simplesmente não se sentiu segura para verbalizar sua queixa e não ser criticada. Além da questão do gênero, né? O que é uma mulher boa? É uma mulher honesta, é uma mulher calada, é uma mulher cordata e, com certeza, todas essas formas não condiz com uma mulher revolucionária que fala o que pensa, nada disso. O segundo comentário recorrente é quando a gente está mostrando alguma superação a esses sintomas, né? Falando sobre tratamentos, quaisquer que sejam. Tanto os hormonais, quanto, de repente, a partir de nutrição, enfim, estamos lá mostrando que dá para ser feliz na menopausa. E aí vem esse comentário. Para quem tem dinheiro, é fácil. É um mito, não é um mito? Pausamos? É uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Os tratamentos de transição menopausal e menopausa, os melhores são muito caros. É uma verdade. É uma verdade, até porque existem projetos de leis tramitando justamente para isso, para que as várias formas de tratamento em gel adesivo ou então até de implantes hormonais sejam incluídas na lista de oferta de medicamentos oferecidas pelo SUS. Perfeito. E por último, essa frase aqui, ó. É uma fase horrível, não tem o que fazer e só piora. Mito, não é, gente? Mito, não é? Tem muito o que se fazer, gente. Transição menopausal e menopausa, a gente fala de diminuição de fertilidade e longevidade, mas fala de muita vida, de muita felicidade, de muito amor, de muita produtividade. Tem mulheres que trocam de carreira com 50 anos. Gente, eu vou dizer por mim, eu com 40, eu fiz um mapa astral para saber o que é que eu queria da minha vida. Não é? Decidi mês passado. Adorei, decidi mês passado. É isso. Amei. É isso. É isso. Então é uma fase maravilhosa, porque você já conheceu muita coisa, mas ainda tem muito a viver. Hoje a gente tem mulheres, e eu falo para os meus pacientes, você tem que chegar com 90 anos sem internamento. Para isso, tem que começar de ontem. Não começou de ontem, mas todo dia é um dia. Começa de agora. É isso. A menopausa é uma fase que você não recebe alta dela. Quando você entra nela, você só sai quando morrer.
Então, será que essa pergunta seria justa para uma menina que entrou em menopausa aos 21 anos, como nós temos na nossa associação? Você dizer para ela que acabou, que é o fim? Será que essa resposta para essa pergunta aí, para uma mulher que entrou em menopausa aos 45, aos 35, tem mulheres até hoje com 60 anos que ainda menstruam e que nem entraram na menopausa? Será que essa pergunta serve para essas pessoas? E aí eu pergunto, se existe hoje tantas formas de tratamento, será que essa pergunta responde? E esse é o motivo do nome do nosso instituto se chamar Menopausa Feliz, porque após 48 sintomas da menopausa, eu descobri que a menopausa ela pode ser feliz sim. E o que nós estamos fazendo aqui é 50%. Vou falar que é até 75%. Porque tem nutrição junto. Nós estamos trabalhando com informação, nós estamos trabalhando com mudança de estilo alimentar, mudança de estilo de vida e com a união das mulheres. Eu acho que esse é o nosso maior ganho que nós estamos tendo com esse programa. Ai, que a lindo. união das mulheres. E quando juntas nós nos unimos, nós somos mais fortes. Lindas, Eu vou aproveitar esse momento para me despedir de vocês. O nosso programa está chegando ao A fim. gente queria ficar E a sua fala mais. foi brilhante. Aliás, doutora Jaque, que prazer ter você aqui com a gente. Foi incrível. Eu vou passar a palavra para você. Se você achar que faltou alguma coisa que você queira complementar, fica à vontade. Foi maravilhoso estar aqui. A gente abordou muita coisa da menopausa, do climatério, da transição menopausal, porque a gente tem que Viram falar mais. mais. Ser mulher é um desafio, mas é maravilhoso. Eu não viria em outro corpo, em outro gênero. Por quê? Porque a mulher é isso, é discussão, é fertilidade, é abrir caminhos, sabe? É o amor, é o nutrir. Eu me senti extremamente acolhida nesse programa. Muito obrigada. Que bom. O Menos Pausa é uma iniciativa louvável que veio de uma dúvida e com certeza a sua dúvida é a dúvida de muitas. E que cada vez mais a gente vai esclarecendo. Que venham outros, né? Que venham mais temas, porque é um tema complexo. Ser mulher não é simples, é complexo. E caro. Entendeu? Não é caro, né? É no custo do nosso valor. Simplesmente Custe isso. o que muito custe, o que muito vale. Exatamente, entendeu? Tô honrada, gente, tô honrada. Obrigada. Obrigado. Dri, parabéns pelo trabalho. Obrigada pelo que você está fazendo por todas nós. Muito obrigada mesmo e obrigada por estar aqui com a gente agora. Eu que agradeço. E eu quero dizer para todas vocês, gente, uma menopausa feliz é possível. A menopausa não é um produto, a assistência à saúde da mulher não é um produto de luxo. É para isso que nós estamos aqui lutando para políticas públicas. E eu me despeço de vocês citando Adriana Ferreira. Abre aspas. A menopausa pode ser o começo de uma fase muito potente. É o momento que muitas mulheres passam a olhar para si mesmas e priorizar a própria saúde. E agora sim, Vanessa, senta aqui do meu lado, porque a gente vai dizer a frase que a Adriana trouxe. Deixa eu sentar mais aqui Vem pro lado. pertinho, arrasou. Eu quero, você quer, todas nós queremos menopausa feliz. Beijo, até semana que vem.